Olá pessoal, vamos aqui dar sequência ao nosso conteúdo sobre estatística, né? Vamos aqui destacar agora em estatística, né? Medidas de tendência central. É muito interessante esse assunto também. Então, vejamos aqui. Destacando aqui esses pontos, vamos lá. Então, algumas considerações aqui iniciais, né? Muitas vezes no estudo de estatística, né, nós precisamos envolver, né, vários dados numéricos, e que de certa forma queremos trazer um certo resumo, uma certa síntese, né, das informações. E para isso utilizaremos, né, parâmetros, né, para que possamos caracterizar essa pesquisa. Então, esses parâmetros, né, eles podem ser chamados de medidas de tendência centrais ou de posição. São elas, né, essas medidas, né, de tendência central ou de posição, a média aritmética, a média ponderada, a mediana e a moda, né, de uma sequência de dados. Então, são essas 4 medidas de tendência central ou de posição. Vejamos aqui, as medidas de tendência central ou de posição, na verdade, o que é que são elas? São aquelas que representam, de certa forma, né, uma determinada distribuição de dados. E vamos começar aqui com a média aritmética, né? A média aritmética nada mais é do que a soma, né, dos dados pela quantidade deles. Veja o exemplo. Então, nós temos aí, né, essa notação matemática da média aritmética, esse x, né, e uma barrinha em cima, x barra, igual a x1 mais x2 mais x3, reticência mais xn menos 2 mais xn menos 1 mais xn, dividido por n, ou seja, dividido pela quantidade deles. Ou seja, a média aritmética é a soma dos dados pela quantidade deles. Veja um exemplo numérico. Então, observe esse exemplo aí. Os dados abaixo representam as notas, né, de uma amostra de 10 alunos de uma prova de estatística. Calcule a média. Muito simples, né? Então, vamos supor que eu tenho aí essas respectivas notas, né? 5,8, 6,9, 7,1, 6,2, 8,4, né, 9,6, 10, 8,1, 7,2, 8,6. Então você percebe que os dados estão soltos aí, né? Então, na verdade, se você contar aí, nós temos aí 10 notas, ou seja, a soma das notas pela quantidade delas. Então, isso é a média aritmética. Então, a média aritmética, a x barra, somando aí tudo, certo? Nós chegamos a um valor dividido por 10, dá aproximadamente 7,9. Então, a média aritmética é justamente isso, né? É a soma dos dados, certo? A quantidade dos dados pela somatória deles, né? Então, isso é a média aritmética. Você pega a quantidade desses dados e divide pela quantidade deles. Ok? Bem simples. Outra medida de tendência central é a média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada de 2 ou mais valores é o valor obtido somando-se os produtos de cada valor pelo respectivo peso. Então, a soma dos produtos pelo peso, somado pela quantidade, pela somatória dos pesos. Veja o exemplo. Então, x barra é igual a x1 vezes P1, né, que é o peso, mais x2 vezes o peso 2 e assim por diante, dividido pela somatória dos pesos. Então, a notação matemática nos diz isso. Numericamente, veja, determine a média ponderada das idades dos seus alunos, né? Aí nós temos o exemplo aí. Então, nós temos aí os alunos, né? O número de alunos 5, 8 e 11, né? E suas respectivas idades. 5 alunos têm 8 anos,
8 alunos têm 9 anos e 11 alunos têm 10 anos. Então, vamos multiplicar, né, o produto dos alunos pelos pesos. Então, seria mais ou menos isso aí, como você observa, né? 8,8 vezes 5 mais 9, né, vezes 8, que é os pesos, né? 10, né, vezes 11, que é o número de alunos. E aí nós temos o total de 222 dividido por 24, que é a soma dos pesos. E aí nós temos aí a média aritmética ponderada. Então, bem simples, né? Outra medida de tendência central, além da média aritmética ponderada, nós temos a moda. A moda é muito simples. A moda é a mais simples das medidas de centralidade, né? Na verdade, a moda é o quê? É o valor que mais se repete. Pronto, só isso. Você detecta isso. Vejamos o exemplo. Você observa aí, nessa análise das idades, né, de uma turma de um determinado curso, né? Por exemplo, Ana Paula tem 17 anos, Arthur, 22, Alan, né, 22, Luan, 25, Clarissa, 17, Bianca, 17, Rodrigo, 16 e Juliano, 16. Então, qual é a quantidade de anos que mais se repete aí? Então, a quantidade de anos que vai mais se repetir vai ser justamente a moda. No caso aí, quem mais se repete? Se você observar aí, o 22 tem 2 que se repete, 22 que se repete, 16 são 2, o 17 são 3 17 que se repetem. Então, a moda é o número que mais se repete, né? O valor que mais se repete, no caso aí é 17, ok? Então, 17 se repete 3 vezes, então é a moda, ok? Muito simples, né? A mais simples das medidas de tendências centrais, ok? E agora a mediana. A mediana é o valor que ocupa a posição central. Veja o exemplo, né? Vamos analisar aqui. Então, nós temos aí as respectivas idades, né, desses alunos, dessa turma, e aí a gente distribui em rol. Em rol é colocar em ordem crescente ou decrescente, né? E aí você percebe aí que tem 7 e 8, né? Então, na verdade, a mediana vai ser o ponto central. Você vai pegar o quê? 5 e 6, que é o ponto central, e divide, faz a média, né? Observe. Então, eu peguei 5 e 6, fiz a média. Ou seja, a somatória, né, média aritmética, a somatória dos elementos pela quantidade deles. Então, eu tenho aí 5,5, que é a mediana, ok? Dessas idades, desses anos distribuídos. Então, pessoal, é isso, certo? Nós observamos que vimos aí 4 medidas de tendência central, né? Nós vimos aí a média aritmética, certo? Que é a somatória dos elementos pela quantidade deles. Nós vimos aí a média aritmética ponderada, que é o produto, né, pelos pesos, dividido pela somatória dos pesos. Nós vimos aí a moda, que é o valor que mais se repete, e a mediana, que é o termo central, ok? Então, é um assunto dentro da estatística bem interessante, bem simples, mas extremamente importante. Então, até a próxima aula, ok?